Olá, meus amados, muita paz, muita alegria, muita esperança, uma ótima madrugada. Agora são 5 horas e 15 minutos, 5 da manhã e 15 minutos. Minha vida ela é assim, a gente grava a mensagem que Deus coloca no nosso coração e a gente também ouve, né? A gente pratica alguns princípios. E eu estava orando, falando com Deus, e Deus tocou no meu coração sobre algumas pautas que eu tenho elaborado há algum tempo atrás. E eu precisava realmente trazer um pouco do ensinamento também da palavra de Deus para você, para a tua vida, para edificar a sua vida na fé e de como você buscar hoje que você ainda acredita e muito pouco que isso pode acontecer com a sua vida ou não, que isso pode acontecer com você ou não. Hoje eu quero falar sobre a manifestação do poder de Deus. Manifestação do poder de Deus. Nós vamos começar com um texto que o próprio Jesus fala para os discípulos. Está em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículos de número 8. Mateus capítulo 10, versículos de número 8. Jesus está ali conversando com os apóstolos, instruindo ele acerca do reino de Deus e acerca da missão que eles deveriam fazer. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, autoridade, poder de Deus, para os expulsarem e para curarem todos os tipos de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. O segundo, André, seu irmão. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão e Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de Samaritano. Jesus fala para ele não entrar na cidade de Samaritano e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7. E indo pregar dizendo: o reino de Deus está próximo. Curai os enfermos. Versículo 10. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça receber e de graça dai. Nós entendemos que para esse texto aqui de Mateus capítulo 10, quando Jesus fala que de graça você recebeu e de graça você tem que dar, fala exatamente a respeito de como você aprender a lidar com a unção de Deus que está sobre a sua vida. Como você desfrutar da proteção, como você não se orgulhar do seu ego mesmo, das suas vaidades, e acabar levando isso seriamente somente para você e não entender que a manifestação do poder de Deus na verdade deve ser para todos, né? E você tem que entender que o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, é para todos aqueles que desejam ser usados pelo Espírito Santo e manifestar o poder de Deus na vida das pessoas. Então está aqui, Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça receber e de graça dai. Por que de graça? Porque Jesus não cobrava para ministrar a palavra de Deus. Jesus não cobrava para ministrar o reino. Quanto vale uma pregação de Jesus? Quanto vale uma pregação dos apóstolos? Quanto vale uma pregação de Paulo? Quanto vale uma pregação de Pedro? Quanto vale uma pregação de Tiago? Quanto vale uma pregação
Sei, do profeta Isaías. Quanto vale uma pregação do profeta Daniel? Então, são coisas que não tem preço, né? São coisas que não tem preço, porque a unção de Deus, ela não se vende, né? Quando está sobre a sua vida, você entende que você precisa também abençoar a vida de outras pessoas. E eu quero contar para vocês nesse vídeo, nesse próximo vídeo que eu estou gravando agora, sobre alguns segredos, né? Como fazer a unção crescer e o que é necessário para que realmente a pessoa entenda o que é a manifestação do poder de Deus. Em Lucas capítulo 6, vamos lá para Lucas capítulo 6, tem uma palavra maravilhosa que está escrita aqui, ó. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Se você tem na sua vida disponibilidade em abençoar a vida das pessoas, as bênçãos elas vêm sobre você. E se você tem disponibilidade e uma sede de vontade de ver outras pessoas sendo usada pela unção de Deus e pelo poder do Espírito Santo, pela manifestação do poder de Deus, sinceramente, esse poder de Deus ele pode crescer muito sobre a sua vida, porque é de graça que você recebe e é de graça que você tem que dar. E outra coisa que é interessante, você só pode dar o que você tem. Você não pode dar o que você não tem. Você só pode dar para a pessoa o que você tem. O que você não tem, você não pode dar. Ah, vem aqui que eu vou orar por você para que você seja arrebatado em espírito, tenha experiência com Deus. Só acontece se você tiver isso. Ah, vem aqui porque eu quero orar por você e o Espírito Santo vai liberar uma unção sobrenatural sobre você. Só vai acontecer se você tiver isso na sua vida. Ah, vem aqui que eu quero orar por você porque Deus vai te dar um dom, uma capacitação. Só vai acontecer com a pessoa se você realmente tiver isso na sua vida, tá? Do meu ponto de vista. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de número 6. Está escrito aqui, ó. Uma palavra maravilhosa. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de número 6. Vai dizer exatamente sobre as bênçãos, né? Vamos lá. Versículo 1 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura ceifará. Você vê nas igrejas pessoas religiosas, líderes religiosos que estudou teologia, você vê eles usarem esse texto apenas para influenciar quando se fala de dinheiro. Vocês verem eles usarem muito esse texto quando se refere a dinheiro. Dinheiro e bênção e prosperidade. Aí você vê as pessoas usarem esse texto para dinheiro. Embora o apóstolo Paulo não estava falando sobre dinheiro nesse texto. Ele estava falando sobre o incentivo da colheita, o incentivo da bênção, o incentivo da vitória, o incentivo de uma vida ministerial. Paulo queria realmente saber o que estava acontecendo ali. Então Paulo, na sua capacidade sobrenatural, ele disse isso: olha, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia muito, muito ceifará. Ou seja, quanto mais você é usado pelo poder de Deus, pela manifestação do Espírito Santo, e quanto mais você dá isso para as pessoas, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Você vai entender, pelo contexto, que o texto não está falando de dinheiro. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu dons aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. O dom do Espírito Santo foi derramado. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento,
também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo, sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por muitos se deem graças a Deus. A administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que essa administração prova que sois obedientes e segue o Evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas contribuições para com Ele e para com todos. E orando com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então aqui, o apóstolo Paulo não estava falando de dinheiro. O apóstolo Paulo estava falando exatamente da pessoa que tem de Deus uma unção extraordinária e capacidade de poder representar esse poder de Deus na terra dos viventes e fazer com que as pessoas percebam que há uma manifestação do poder de Deus sobre a vida da pessoa. Você percebe também que em Atos dos Apóstolos, versículos número 19, em Atos 19, vou colocar aqui para você essa mensagem, muito poderosa, que vai dizer assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões da estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntando-lhes disse, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam-lhe ele, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhe ele, em que foste batizado então? Responderam, no batismo de João. Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, nas águas. Quando viram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em língua e profetizavam. Veio sobre eles o quê? Poder do Espírito Santo, e falavam em língua e profetizavam. Em Romanos capítulo 11, nós temos um texto também que Paulo desejava muito ver os romanos para fazer uma imposição das mãos nos romanos. Olha o que está escrito. Primeiramente dou graças ao meu Deus por meio de vós, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus a quem sirvo em meu espírito, ele serve a Deus aonde? No espírito dele, no espírito humano. Ele serve a Deus de coração e no espírito. Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo desejava chegar ali, compartilhar os dons espirituais, colocar a mão sobre ele, fazer a imposição das mãos e ver o poder de Deus pegar a vida dele e se manifestar na vida de cada um deles. Paulo desejava tudo isso, né? Porém, não era só uma vontade do apóstolo Paulo. Teria que ser uma vontade também de Jesus Cristo, né? Teria que ser uma vontade de Deus, não só uma vontade do apóstolo Paulo. Porque Paulo desejava ir ter convosco. Vamos lá. Pedindo em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para colher entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios.
Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes, de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. O desejo de Paulo era ver todas as pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus, sendo impactadas pelo poder do Espírito Santo. Porém, ele disse aqui, no versículo 11: desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos em posição das mãos. Então, Paulo entendia sobre os segredos do reino, sobre chaves, sobre portais mencionais. Paulo disse que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, que não era lícito falar aos homens, que impactou a vida de muitas pessoas, né? Ele espalhou nas suas epístolas essa chave do reino do céu. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te darei a chave do reino do céu, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus traz para o apóstolo Pedro um ensinamento profundo e incrível. O apóstolo Pedro, ele ficou muito maravilhado quando ele viu os milagres, e Jesus falou: não se alegre por causa disso, mas alegres porque o nome de vocês está escrito no reino do céu. Eles voltaram e viram aqueles milagres, aquele poder, aquela manifestação do Espírito Santo, aquela expulsão de demônio, e todos ficaram maravilhados com aquilo. E Jesus falou para eles: vocês precisam realmente ativar mais a fé de vocês. A fé de vocês está pequena ao ponto de vocês crerem apenas numa parte, né? Vocês vão fazer muito mais coisas do que eu fiz, e vão fazer coisas maiores do que eu fiz, né? Vocês vão produzir milagres, vocês vão serem usados pelo meu Pai, vocês vão produzir coisas maiores do que esta. Então, aqui está a jogada do negócio. Em Marcos capítulo 7, vou dar uma olhada em Marcos capítulo 7 também, que é muito interessante. Marcos capítulo 7 fala sobre a manifestação. Marcos capítulo 7, 32. Fala sobre a cura do gago e mudo. Marcos capítulo 7, 32 ao 37. Então, Jesus, tornando-se a sair das terras de Ciro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago, e lhe rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com a saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra. O que Jesus fez aqui? Jesus praticamente ele usou uma das técnicas de como atrair a unção de Deus, ou de como atrair o poder de Deus, usando a técnica do respirar. Ele olhou para cima e sugou a unção do alto, e a unção desceu. Então ele liberou a unção no ouvido daquele rapaz, curando ele na hora. Abrindo os ouvidos, o impedimento da língua logo se desfez e falava perfeitamente. Por quê? Porque a unção de Deus tinha acabado de tocar no ouvido daquele homem, poder de Deus. Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Jesus não gostava de se aparecer. Contudo, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Gente, para quem não conhece esse texto, que Jesus curava as pessoas e mandava elas irem para casa. Jesus não pegava as pessoas e colocava câmera: holofote, vem holofote em mim. Eu quero que vocês saibam que eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Filho do Homem. Não. Tenho certeza que isso não acontecia. Tenho a certeza que Jesus não fazia isso. Tenho a certeza que Jesus curava as pessoas, manifestava o poder de Deus e se mandava, e saía fora. Ele não ficava, né? Ele não ficava fazendo um alarido com o poder de Deus, vendendo a unção, vendendo a rosa ungida, vendendo o poder de Deus, cobrando para ministrar, cobrando para pregar. Não. Jesus não fazia esse tipo de coisa. Jesus não fazia alarido com o poder de Deus. Simplesmente assim, Jesus curava as pessoas e mandava as pessoas irem ou embora para casa
ou ele falava, não conta para ninguém. Se lembra do jovem gadareno? Jesus pediu para ele contar para as pessoas da rua? Não. Jesus falou, vai para tua casa e conta para os teus familiares quão grande coisa Deus tem feito através de você. Ou seja, Jesus chegou naquele lugar com uma autoridade muito forte do reino de Deus, muito potente do Espírito Santo, e arrancou o demônio do corpo daquele homem. E o demônio falou, me manda para a manada de porco, né? Ou seja, o demônio não queria voltar para o inferno, né? Porque ele sabe que no inferno é um lugar de tormento, um lugar de destruição. E ele não queria voltar para lá, não. Ele queria ficar ali naquela região, né? Porque é um demônio territorial, espírito territoriais que fica regendo aquelas regiões ali. E ele falou, não me manda para fora do país, me manda para a manada de porcos. E Jesus falou, vai. E ele foi para a manada de porcos e desceu as águas desse penhadeiro abaixo. Só que eu não quero falar de demônio nesse texto, eu quero falar do poder do Espírito Santo. Para expulsar o demônio também a pessoa precisa estar muito cheia do poder de Deus e da autoridade de Deus sobre a vida dela. Sem a autoridade não funciona, sem o poder de Deus não funciona, tá? Então, basicamente isso. Você vai ver também em Marcos capítulo 5, está aqui, ó, Marcos capítulo 5, versículos de número 30 a 33, está escrito assim, ó. Presta atenção nesse texto. Marcos capítulo 5, grava o texto. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e lhe perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Ou seja, Jesus sentiu que saiu o poder de Deus dele. E ele falou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos, vê que a multidão te aperta e te oprime. E dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-lhe diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado do teu mal, né? A Bíblia diz que nesse texto aqui, Jesus sentiu, a unção saindo do corpo dele. Ele sentiu o poder de Deus saindo dele, tocando a vida das pessoas. Isso aqui é maravilhoso. Vamos ver o texto aqui. Dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha a fé da mulher. Imediatamente que lhe estancou a hemorragia e sentiu-se no seu corpo estar curada pelo poder do Espírito Santo, poder de Deus. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra o poder de Deus, voltou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou nas vestes? Aí começaram a perguntar, alguém te tocou, mas está todo mundo apertando, todo mundo tocando, e você diz quem me tocou? E Jesus fala, não, eu senti que de mim saiu poder de Deus, saiu virtude. Eu senti que de mim saiu a virtude de Deus, a virtude do Espírito Santo. Então Jesus, ele sentiu isso, tá? Ele sentiu isso no corpo físico dele, tá? A pessoa de Jesus é tão real que ele sentiu realmente no corpo dele. Se fosse uma farsa, ele ia falar, foi curada, mas nem sei o que aconteceu. Não, Jesus era real, ele é real, é vivo, vive para todo sempre. Ele sentiu o poder de Deus que estava sobre ele, entrando naquela mulher e curando ela da enfermidade, tá? Ele sentiu isso. Então, não tem como quebrar esse texto aqui. Pode ser o maior teólogo do mundo, não tem como quebrar isso aqui, tá? Essa manifestação do poder, ela é única, tá? 1 Coríntios 14:32, Paulo fala e explica ali sobre as ordens de culto na igreja. Ele fala sobre a importância também do poder de Deus, e uma das importâncias que todo mundo precisa ter. Paulo diz assim, olha, pois todos podereis profetizar uns depois dos outros, né? Paulo nos disse que era proibido profetizar na unção e no poder do Espírito Santo, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas.
Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Né? E ali ele vai falando, as mulheres estejam caladas na igreja, como ordena a lei, papapá e papapá. Só que o texto está dizendo que é exatamente isso aqui, ó. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Por quê? Eu estou carregado do poder de Deus, eu estou cheio do poder de Deus. Eu conheço o poder de Deus. É por isso que eu estou falando que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta, ou seja, o espírito profético, o espírito mensageiro está aqui sobre a minha vida, está aí sobre a sua vida. O espírito mensageiro repousa sobre nós, porque recebemos de Deus a mensagem, não recebemos do mundo, né? Paulo fala, nós não recebemos de espírito do mundo, mas recebemos de espírito proveniente de Deus, para que conheçamos o que nos é dado gratuitamente por Deus, a saber, a vida eterna, né? Nós não recebemos o espírito do mundo, porque o mundo não tem o Espírito Santo, né? Jesus ele declarou claramente que o mundo não pode ver porque não crê, o mundo não pode ter o Espírito da verdade porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós para sempre, né? A saber, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, né? O poder do Espírito Santo. Se porém alguém ignora isso, ele mesmo será ignorado, tá vendo? Uma pessoa que ignora uma manifestação e o poder de Deus e um dom, ele mesmo é ignorado, né? É automático, né? O jogo de regra que é automático. Se porém alguém ignora isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em língua. Faça-se, porém, tudo com decência, ordem. Paulo deixou claramente, decência, ordem. Por que decência, ordem? Olha o que Paulo diz aqui. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de número 4. Eu vou ler para vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de número 4. Olha que interessante. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos de testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, pois nada me propus aprender entre vós, senão a de Jesus Cristo, este crucificado, e hoje estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Paulo tremia na unção de Deus. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Paulo fala que a nossa fé tem que estar baseada biblicamente também em Deus, né? E no poder de Deus, né? Quando você crê na unção de Deus e no poder de Deus, a tua fé ela se baseia nisso também. A tua fé ela é sobrecarregada, né? A Bíblia diz que nós temos que buscar os melhores dons, principalmente de profetizar, e não proibir o falar em língua, como eu acabei de ler com vocês. Outro texto também maravilhoso é de Mateus capítulo 8. Em Mateus capítulo 8, nós vemos o poder de Deus se manifestando de forma maravilhosa, milagrosamente. Por quê? Porque isso aqui é uma das coisas que acontece que as pessoas não percebem. Presta atenção nessa mão. Eu vou fazer uma ponte, certo? Essa ponte que Jesus fez, colocou a mão sobre o leproso, permitiu que a unção de Deus passasse da mão dele e entrasse naquele homem. O poder de Deus saísse dele, passasse pela mão dele e entrasse no leproso, curando ele da lepra na hora. Olha isso. Quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. O que Jesus falou? Eu quero, seja limpo. E Jesus colocou a mão, né? Vamos lá. Imediatamente ele ficou. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou purificado, ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não conte isso a ninguém, mas vai,
mostra-te ao sacerdote. Jesus não gostava de se aparecer. E Jesus também estava cumprindo a lei aqui. Olha como Jesus cumpre a lei aqui de maneira extraordinária. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isso para ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava realmente cumprindo a lei. Olha outro poder da cura visível, que Jesus toca fisicamente na pessoa. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra de Pedro que estava de cama, com febre, e tocou-lhe na mão. Jesus só tocou na mão dela. Jesus estava tão cheio do poder de Deus que ele só tocou na mão dela. E tocou-lhe na mão. A febre a deixou, e ela se levantou e o servia. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Olha o poder de Deus sobre Jesus. Ó. Muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Gente, eu posso ver a cena. Eu posso ver as cenas de Jesus falando, cara. Na tua palavra, falando. E arrebentando com os demônios naquele lugar. Eu posso ver a cena. Ao cair da tarde, ao pôr do sol, posso ver a cena de Jesus fazendo coisas incríveis aos olhos da humanidade. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, e curou os enfermos. Correto? 2 Coríntios capítulo 12, versículos número 10. Tem uma coisa que aconteceu muito com Jesus. Isso aqui, cara, aconteceu com Jesus em todo o tempo. Presta atenção nisso aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículos número 10. 1 Coríntios 12, 10. Isso aqui aconteceu com Jesus o tempo todo. Em todo o seu tempo de ministração, Jesus vivenciou isso aqui na pele. Ele vivenciou isso fisicamente na pele. 2 Coríntios 2:10. Pelo que sendo prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, Jesus era perseguido por amor ao Pai dele. Por amor ao Pai, pois quando estou fraco, então é que estou forte. Bom, Jesus andava em fraqueza no seu corpo físico, porque não comia nem bebia direito? Sim, porque ele não se alimentava direito, mas ele estava forte espiritualmente, tanto é que o demônio não aguentava nem chegar perto dele. Só de chegar perto dele, o demônio caía por terra, né? O espírito maligno tentava denunciar ele, e ele mandava, ó, cala a boca, não quero que vocês falem nada, sossega, cala a boca, quieto. Então Jesus mandava os demônios calar a boca, tem noção? Mandava ficar quieto. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus, ele não é um Deus arrogante, como muitas pessoas pensam. Ele é um Deus maravilhoso que nos instrui, nos ensina a respeito do reino de Deus. E em Efésios capítulo 3, exatamente no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo está dizendo aqui que Deus, ele nos supra a necessidade quando entendemos a necessidade do próximo. Deus, ele derrama mais poder na minha vida e na sua vida quando entendemos que outra pessoa também precisa ser usada por Deus. Quando entendemos que a unção de Deus, o poder de Deus, não é nada vosso,
Vamos ler o verso 14? Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos suceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. No homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que, estando arraigados e fundamentados em amor, fundamentado em amor, né? É isso aqui que importa. Possais perfeitamente compreender, para que possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu tenho um texto também de 1 Coríntios capítulo 13 que eu gostaria de ler com vocês. Eu gostaria muito de ler esse texto, porque esse texto aqui, apesar do homem de Deus ou a mulher de Deus serem muitos usados pelo Espírito Santo de fazer coisas incríveis, de operar coisas incríveis, maravilhosas, tem uma coisa que Paulo deixou escrito, que jamais você desejaria outra coisa se descobrisse a profundeza disso. Preste atenção nisso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, Paulo falando, por isso que não devemos nos gloriar em nós mesmos, a não ser na cruz, a não ser em Deus. O poder de Deus está sobre a sua vida, não é para você se orgulhar de que você é o ser humano mais usado da face da terra, que você pode tudo, que quando você ora acontece, quando você coloca a mão acontece, quando você ora a pessoa cai, quando você ministra a pessoa cai. Não é somente isso. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para manifestar o nome dele e a paternidade dele na terra dos viventes, e trazer a realidade dele para dentro dos corações, libertar os cativos e levar os perdidos para Deus, né? Conquistar os perdidos, trazer os perdidos, libertar os cativos e levar pessoas somente para Deus, somente para o Pai, não é para nós. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Cada um é usado da maneira que Deus deseja, né? O dom que Deus dá para a pessoa é para manifestar o poder dele da forma que cada um foi chamado para viver para Deus, o seu chamado e o seu propósito íntimo no poder do Espírito Santo. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? Só sabemos em parte, cada um recebe uma partícula, né? Deus tem uma orquestra. O que ele fez? Através dessa orquestra, ele desejou colocar cada um no seu devido lugar, na sua devida missão. É isso que importa, tá? Isso é muito importante. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que era em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Eu verei, olharei para Deus e reconhecerei como Deus me conhece. Deus vai revelar para mim como que Ele me vê. É isso que Paulo está dizendo. Profundo isso aqui, profundo. Agora vemos em espelho de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanece estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Depois do apóstolo Paulo falar sobre os dons do Espírito Santo, que ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. A um pelo mesmo Espírito a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de operar cura, a outro pelo mesmo Espírito operações de maravilha, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de língua, a outra interpretação de língua. No entanto, um só e o mesmo Espírito Santo, Espírito do Pai, realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, no versículo 12, Paulo explica sobre os dons. No versículo 13, Paulo explica que é necessário você estar unido, arraigado no amor do Pai, no amor de Deus, para que você não se perca, fazendo curas de milagres, se torne talvez um falso profeta, não sei, né? Porque você pode trocar um som de Deus por um prato de lentilha, como Esaú fez, trocou a unção de Deus, o poder de Deus, por um prato de lentilha. Segue o amor e procurai com zelo os melhores dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Em espírito começa a falar mistério, outras línguas, né? Outros idiomas, em espírito fala mistério, né? O que profetiza, porém, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falassem em língua, mas muito mais do que profetizassem. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também o interprete, para que a igreja receba edificação. Uma pessoa falou em língua, tem que ter um intérprete, para que a igreja seja edificada. Não tem intérprete, não comunica, não é edificado. Isso é muito importante que a gente entenda. Agora, irmão, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, sons que as pessoas possam realmente conhecer, né? Que as pessoas possam captar e reconhecer que é um sinal de Deus. Formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca flauta, que se toca na flauta e o que se toca na cítara? Como vai conhecer se um é profeta e se o outro é falso profeta, se não tem como a pessoa saber de onde está vindo? E se é flauta e se é cítara, como vai conhecer, né? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha, né? Praticamente difícil, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que diz? Estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para ele, e aquele
a quem falo, e estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar nele para a edificação da igreja. Certo? Paulo fala o tempo todo, edificação da igreja, edificação do corpo, edificação da igreja, né? Pelo que o que fala em língua, ore para que possais interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, pelo poder do Espírito Santo, tá? Poder de Deus. Tudo aqui está envolvido ao poder de Deus. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseste com o espírito, como dirá o não instruído amém sobre a tua ação de graça? Visto que não sabe o que diz, em verdade tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado, porque não há sobre ele uma interpretação, não há sobre ele uma sabedoria de entender a língua que o cara está falando, que o fulano está falando. É isso que é importante. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possais também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por diante de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Né? Fariseus, hipócritas, raça de víbora, nunca entende o que Deus está falando, né? Seja na língua estranha, seja no poder, seja na profecia, seja na mensagem audivelmente, claramente no rosto da pessoa, para que a pessoa entenda que é Deus. Mesmo assim um fariseu, ele escandaliza, ele não entende. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes cristãos. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em língua, e entrarem os que não têm instrução ou incrédulos, não dirão que estás louco? Se porém todos profetizarem em alguém sem instrução ou incrédulo entrar, por todos é convencido por causa da profecia. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, e declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Presta atenção no versículo, no verso 25. E os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que verdadeiramente Deus está naquele lugar. Tem um texto que Jesus deixou para nós que é muito importante. Os discípulos proibiram as crianças de chegarem perto de Jesus. O que Jesus falou? Jesus foi logo no coração dele. Jesus disse: traziam-lhe criança para que tocasse nela. Mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino de Deus. Na verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. A Bíblia diz, amado, que Jesus abençoou as crianças pela imposição das mãos. Por quê? Porque delas é o reino dos céus. Os apóstolos fizeram assim para as crianças. E Jesus abriu o braço e recolheu as crianças e falou: delas é o reino dos céus. Aquele texto que fala que o segredo do teu coração se tornará manifesto, está dizendo da pureza do seu coração. Está dizendo de você se arrepender, de você gerar uma pureza no coração e cair de joelho reconhecendo Deus. Aqui é a mesma coisa.
A pureza de uma criança dentro do interior da gente é que nunca pode morrer, né? Porque senão o poder de Deus nunca vai se manifestar. Como que o poder de Deus vai se manifestar na vida de uma pessoa corrompida, cheia de maldade, cheia de inveja, cheia do engano, cheia de cobiça, cheia de orgulho, de soberba, de achismo, que se acha melhor do que os outros, passa por cima de todo mundo, machuca todo mundo? Não. O poder de Deus não vai vir sobre a vida dessas pessoas. Tenha certeza disso. Não vai. O poder de Deus vem sobre a vida de pessoas mansas e humildes, de pessoas que têm bondade no coração, pessoas que entendem realmente o que é a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus. Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, poder do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então tá aqui, amado. Poder de Deus é real. Biblicamente, poder de Deus acontece, é real. Gabriel, pela imposição das mãos? Sim, imposição das mãos também acontece o poder de Deus. Mas tem pessoas que elas têm tanta fome que não precisa da imposição das mãos para que o poder de Deus se manifeste. O interior da pessoa a reconhece e o poder de Deus vem sobre a vida da pessoa. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, que essa mensagem possa tocar o teu interior e o teu coração e trazer sobre o teu interior ensinamentos do reino, da palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Fique na paz, em nome de Jesus.